A assessoria de comunicação é uma das áreas mais importantes dentro de uma instituição. É através dela que se constrói uma imagem sólida e faz com que o público enxergue o trabalho da instituição com credibilidade, transparência e estratégia. No esporte, esse papel ganha ainda mais força. Afinal, lidar com atletas, imprensa e torcedores exige agilidade e muito planejamento. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje: como a assessoria esportiva atua em Juiz de Fora e como ela ajuda a moldar a identidade dos nossos clubes. Mas antes de mergulhar nos bastidores do Tupi, do esporte e do JF Vôlei, eu quis conversar com uma profissional que conhece bem esse universo, a jornalista, professora e assessora Tâmara Liz. Ela explica um pouco sobre o que é o trabalho da assessoria e por que ele é tão essencial. Eu acredito que o papel da assessoria de comunicação hoje em dia é de um resolvedor de problemas, né? Ele tem que ser uma ponte rápida, útil, correta entre a informação que ele é capaz de disponibilizar, o serviço, né, que a instituição que ele representa é capaz de prestar à população e a mídia que vai noticiar aquela informação. Então, o nosso trabalho hoje, eu acredito que o papel do assessor é descobrir em cada informação que é útil para o assessorado divulgar, aquilo que é útil para a população receber. Eu aproveitei a conversa para saber se o público de fato compreende o papel de um assessor de comunicação. Bem, eu acho que nem todo mundo entende muito bem o que faz um assessor de comunicação. Inclusive muitos assessorados e inclusive muitas pessoas da imprensa, né? Eu arrisco dizer até, com medo de parecer impopular, que às vezes até algumas pessoas que assumem a função de assessor de comunicação podem ficar um pouco perdidas com relação a isso. Muitos assessores de comunicação, que pessoas que estão nessa função, não entendem muito bem o que está acontecendo quando elas não são parceiras das pessoas que estão na imprensa, quando não entendem que muitas vezes a pessoa vai marcar uma entrevista com você e vai precisar desmarcar mesmo, porque o mais importante é sempre o factual, é aquilo que acabou de acontecer, é o relevante. Então, acontece, é assim que é. Muitas vezes, um espaço que estava ali organizado para você vai ter que ficar para um outro dia, ou às vezes não vai ficar, vai ser desmarcado, porque essa é a forma como a imprensa funciona, né? E os assessores de comunicação poucas vezes estão trabalhando com factual, com aquilo que está acontecendo naquele dia, naquela hora, e tem que ser daquele jeito. E também que o nosso trabalho é facilitar o acesso às nossas fontes, né? Organizar o acesso às nossas fontes e não impedir o acesso às nossas fontes. O assessor de comunicação tem esse trabalho importante interno, né? Entre os membros de uma empresa, por exemplo, o assessor de comunicação está ali quando ele não é só um assessor de imprensa, de relacionamento com a imprensa, mas com a comunicação também, de promover uma comunicação interna de qualidade, que as pessoas entendam e valorizem a sua empresa, e uma comunicação externa com os stakeholders, com os públicos de interesse, com os parceiros, com os apoiadores, com as outras empresas ou profissionais do mesmo setor, de também amigável, amistosa, colaborativa. Então, eu acho que ainda há muito o que se falar, que as pessoas entendam, de fato, a importância e um trabalho de um assessor de comunicação. Estive também com Varley Bueno, jornalista e superintendente de comunicação da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Ele explicou de que forma esse trabalho pode contribuir para a imagem pública de uma instituição. É um setor fundamental, PK, hoje nas instituições, né? A gente vive num mundo de consumismo de imagem, né? A gente está a todo tempo se deparando com conteúdos em redes sociais, em sites, o impacto em telas é muito grande. Então, o que acontece? O setor de comunicação vai auxiliar essa empresa a se comportar muitas vezes na sociedade, seja ela no mundo real, né, como que as pessoas vão enxergar aquela empresa, aquela fundação, aquela instituição no seu dia a dia e como ela vai se projetar para a sociedade, muitas das vezes nos veículos de comunicação, seja nos canais de rede social, seja na TV, seja no rádio, seja no impresso, seja numa mídia offline. Então, assim, o papel da assessoria de comunicação é fundamental para fortalecer a imagem e a credibilidade que a instituição quer passar. Ouvir profissionais como a Tâmara e o Varley é entender que a assessoria é quem organiza a informação, evita ruídos e garante que o que chega à imprensa seja claro e bem construído. Agora, para entender como isso acontece no dia a dia do esporte em Juiz de Fora, eu conversei com quem vive essa rotina de perto,
as assessoras das principais equipes da cidade. Juiz de Fora tem 3 clubes que representam bem esse cenário: o Galo Carijó, Tupi Futebol Clube, o Verdão da Avenida, Esporte Clube Juiz de Fora e o mais recente e não menos importante, JF Vôlei. E para entender o que torna a assessoria esportiva diferente das outras assessorias, eu bati um papo com a Isabel Pequeno, do Tupi. A diferença entre a assessoria esportiva e as demais áreas de assessoria de comunicação, no meu ver, a essência é a mesma do trabalho. A gente tem o quê? Que construir pontes, manter relacionamento, zelar pela boa imagem do cliente, usando muita ética e profissionalismo, tá? Mas, assim, o esporte tem a sua dinâmica própria, né? O esporte, ele é, especialmente futebol, as emoções são mais intensas e tudo é muito imediato. Tudo acontece em tempo real, diante de um público lá apaixonado, né? E a repercussão é na hora, é instantânea. Enquanto que em outros setores, por exemplo, o corporativo, o cultural, o institucional, a assessoria ela trabalha mais um planejamento de pauta, uma construção daquela reputação da empresa, reputação da imagem. No esporte, existe uma necessidade constante de agilidade, né? É gestão de crise, é você estar ali no momento e ter o insight na hora. Porque uma derrota, uma declaração, um lance polêmico, tudo pode mudar o clima de uma hora para outra. A Isabel explicou bem as peculiaridades da assessoria esportiva, mas eu ainda queria entender como esse trabalho chega até o torcedor, de que forma a assessoria pode criar essa conexão com o público. Para falar sobre isso, eu conversei com a Maria Fernanda, assessora do JF Vôlei. A assessoria de imprensa, ela atua como uma ponte entre o clube, os meios de comunicação, os torcedores, né? Então, acho que um dos principais trabalhos da assessoria é aproximar realmente o torcedor do clube, garantir que o JF Vôlei, por exemplo, esteja constantemente presente na mídia, de forma positiva, de forma coerente com o que está acontecendo com o time, com os nossos valores. Através do relacionamento de jornalistas e veículos de comunicação, a gente consegue ampliar o alcance das informações oficiais, reforçar a credibilidade do projeto. Quanto mais o clube ele é visto, quanto mais o time ele é visto, os nossos projetos, e reconhecido pela cidade, mais o torcedor ele se sente parte de algo sólido, algo representativo, sabe? Então, eu acho que ele se vê mais no clube. E o trabalho de assessoria de comunicação, ele é fundamental para criar e fortalecer esse vínculo emocional entre o torcedor e o clube. A gente sabe que dentro dos clubes, o profissional de comunicação acaba assumindo muitas funções além da assessoria. Eu perguntei para a Duda Ferreira, do esporte, como ela consegue equilibrar tudo isso na correria da rotina. Hoje eu atuo como social media e assessora de comunicação, mas mesmo assim, dentro da comunicação de forma geral, e aí não só na área esportiva, eu já tenho experiências em outras áreas também, a gente sempre fala que a gente joga nas 11, né? Na teoria, eu como social media ficaria ali mais na parte de planejar e organizar, mas volta e meia eu assumo, por exemplo, uma função de vídeo, principalmente em dia de jogo, né? Um dia muito corrido, que tudo acontece muito rápido, então ao mesmo tempo a gente tem que postar os resultados, tem que entrevistar os jogadores, e aí após os jogos eu tenho que escrever release, mandar para a imprensa. Então, uma rotina muito corrida, principalmente no dia de jogo. E o esporte, ele é muito inconstante, né? Ainda mais o futebol. O nosso trabalho da comunicação, ele depende muito do resultado. A gente precisa entender o clima, entender como que age depois do jogo, se for uma derrota, se for uma vitória, se for uma classificação. Então, é um ambiente muito inconstante. A rotina do clube é intensa e cheia de desafios. E isso também se reflete em outra parte importante do trabalho, que é o contato com a imprensa. Em Juiz de Fora, essa relação nem sempre é simples. Por isso, eu quis saber da Maria Fernanda qual é o principal desafio nesse relacionamento com os veículos locais.
Eu acho que muita gente vê a imprensa e a assessoria como trabalhos completamente opostos, ao invés de ver como realmente é, que é uma parceria. Tem que existir uma parceria entre a assessoria e a imprensa local. Quando a gente está falando principalmente de um time que não é tão grande comparado aos outros times do Brasil, mas tem que ter uma parceria com a imprensa local. A gente precisa ter essa conversa, esse diálogo para poder os dois se beneficiarem disso. É muito complicado a gente vender tantas pautas para cobertura, a gente querer manter um fluxo constante de visibilidade de cobertura para o vôlei em um cenário onde o futebol ainda domina o espaço esportivo na mídia, não só regional, não só na cidade, mas sim no Brasil, sabe? Muitas vezes é preciso negociar pauta, encontrar ângulos mais atrativos para que o esporte tenha espaço nos veículos locais. Outro ponto é a limitação também, né, da estrutura e a equipe. Em algumas redações, a gente sabe como trabalhar com jornalismo é difícil, a gente sabe que muitas vezes não tem a estrutura adequada, demanda que a assessoria seja muito proativa. A gente tem que fornecer os materiais prontos, os dados, as sugestões de pautas, para facilitar sempre o trabalho da imprensa e garantir que o clube continue presente nos noticiários. E para encerrar esse bloco, voltei a conversar com a Isabel do Tupi, para entender o que ela acredita que ainda precisa evoluir nas assessorias esportivas de JF, seja na estrutura, no reconhecimento ou na valorização desses profissionais. Olha, eu não conheço profundamente todas as assessorias da cidade, né? Mas eu posso falar da minha experiência recente no Tupi, que foi para mim um aprendizado enorme. A gente percebe assim que nos clubes pequenos, nos clubes menores, né, da região, não há uma infraestrutura, falta recurso, né? Então, o assessor de imprensa, ele é um pouco de faz tudo. Ele vai desde atender a imprensa e até fazer um trabalho ali de um pouco de publicidade, um pouco de contornar também situações, apagar um incêndio, né? Então, ele faz um pouco de tudo. O que é válido num clube pequeno é isso mesmo, é a função do assessor, ele está ali para isso. Ele não fica restrito a só divulgar o resultado ou divulgar uma nota, né? Ele faz um trabalho de estratégia por trás, de relacionamento. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, é o trabalho que eu busco fazer, construindo pontes, como eu já disse, e mantendo uma comunicação positiva. Entendeu? De um lado, ouvindo muito, um lado e o outro. É o que a gente precisa mais. Hoje as pessoas precisam mais de ser escutadas. Então, a gente escuta muito, mas você não passa tudo. Você tem que filtrar o que você escuta e passar só aquilo que vai ser interessante, tanto para um lado quanto para o outro. A gente está vivendo um momento hoje que muita gente desconfia da imprensa, prefere controlar a própria narrativa. Isso é uma tendência em grandes clubes e vai para os pequenos também. Você tem que ter uma boa relação com a mídia, respeitar a independência da mídia e, ao mesmo tempo, construir essa comunicação positiva que valoriza o esporte, que valoriza o atleta, porque o futebol de Juiz de Fora tem história, tem paixão. Então, o que eu acho que precisa evoluir é esse espírito de parceria, talvez, entre clubes, os assessores e os veículos. Menos vaidade, mais colaboração. Depois de ouvir tantas histórias e realidades diferentes, ficou claro que a assessoria esportiva é muito mais do que uma função dentro do clube. É o coração da comunicação. São esses profissionais que traduzem o que o time representa, que aproximam o torcedor e que sustentam a imagem do esporte, mesmo quando o jogo termina. Em Juiz de Fora, esse trabalho ainda precisa ser valorizado, mas ele já é essencial para manter viva a identidade de cada clube e o amor da torcida. Produzir esse podcast me fez enxergar a importância da assessoria esportiva como parte fundamental da identidade dos clubes. Para mim, como jornalista e fotógrafo, foi uma experiência única. E é com esse olhar que eu encerro esse bate-papo. Com gratidão a todos que contaram suas histórias e mostraram que no esporte, comunicar também é jogar pelo time.